sons, né? E A, som, teste, 1, 2. E, som, E, A. Os, E. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Aqui nesse climinha mais ameno, do lado de fora. De vez em quando uma leve brisa sopra. E é com essa animação que nós iniciaremos a noite com uma mensagem lida pela Thaisa. Thaisa, por favor. E logo em seguida nós teremos a prece. Boa noite. A mensagem dessa noite, ela está no livro Agenda Cristã, por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera,
mas aperfeiçoar-nos a coração se soubermos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produto de elevação e capacidade. Então convidamos a todos que desejem a fechar os olhos, elevarmos o pensamento nesse momento, que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, agradecer aos benfeitores espirituais por nos encontrarmos aqui essa noite, que a mensagem aqui discutida e exposta possa sanar as nossas dúvidas acerca da filosofia espírita, da ciência e daquilo que é considerado religião. Que nessa noite de hoje nós possamos sair com as indagações resolvidas ou pelo menos amenizadas. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, assim seja. Então hoje nós teremos a exposição Espiritismo e Ateísmo. Convidamos então o nosso querido expositor chamado Sumidade. Brincadeira, gente. Ramsés, é com você. Boa noite a todos. Desculpe o atraso, a gente teve um probleminha técnico, né? Tô suado assim, parecendo que tava tirando espírito, mas não era. Tirando os problemas aqui, os problemas técnicos que a gente quer transmitir da melhor maneira possível, tanto para quem está aqui conosco, como também pela internet, né? E nós vamos iniciar logo nossa palestra falando desse tema, Espiritismo e Ateísmo. Nós gostaríamos de chamar a atenção para um fato que ocorreu com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele fazia suas palestras elucidativas a respeito do Evangelho, do Espiritismo, da sua parte moral, e ao final ele abria para as pessoas fazerem perguntas, né? Fazerem observações. E é o que nós fazemos aqui também. Lá aqui no Centro Espírita André Luiz, nós temos as palestras e ao final nós abrimos a oportunidade de todos fazer os seus questionamentos a respeito do tema que foi abordado na noite de hoje ou de qualquer outro tema ligado à doutrina espírita. E é o que nós vamos fazer mais adiante. Então, Adolfo Bezerra de Menezes fez a sua palestra, abriu ao público, para que o público fizesse perguntas ou objeções. Teve um que levantou a mão e falou da seguinte maneira: Adolfo Bezerra, eu sou teu amigo pessoal e eu quero te convidar para um debate. Eu não me convenci com esse negócio de espiritismo. Eu continuo ainda materialista. Eu sou ateu materialista. E eu quero te convidar para um debate entre o espiritismo e o materialismo. Você aceita esse debate? Bezerra pensou e respondeu: meu irmão, eu vou aceitar esse debate quando os materialistas me apresentarem uma pessoa que estava na beira de cometer suicídio e deixou de cometer suicídio por causa do materialismo. Eu vou aceitar esse convite quando você me apresentar uma mãe que perdeu um ente querido e agora foi consolada pelo materialismo. Eu vou aceitar esse convite
quando você me apresentar alguém que estava desesperado porque perdeu todos os seus bens devido a um desastre e o materialismo o consolou nesse momento difícil. Quando você me apresentar essas pessoas todas consoladas pelo materialismo, aí eu aceito o seu desafio. Nesse momento o amigo dele calou e não disse mais nada. André Luiz, ou Adolfo Bezerra de Menezes, deu por encerrada a sessão de perguntas e respostas e continuou no seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, como nós continuamos apresentando na noite de hoje. Fazendo essa história introdutória para a nossa palestra, muitos podem estar pensando, o Ramsés hoje aqui vai descer a lenha nos ateus, nos materialistas, né? Vai chegar junto deles e vai criticar eles. Mas eu não vou fazer isso não. Hoje eu quero homenagear os meus amigos, meus irmãos, mateus, materialistas. É isso mesmo. Eles são filhos de Deus assim como nós. Merece o nosso respeito, nossa consideração. Merece o nosso apoio, o nosso abraço. Primeiramente, nós todos devemos fazer, sabe o quê? O que Allan Kardec pediu para que nós todos fizéssemos. Sabe o que foi? Se você quer avaliar, julgar, criticar um assunto, estude-o antes. Mas estude bem esse assunto, para falar com propriedade sobre esse assunto. E não sair falando qualquer coisa, achando que já é autoridade, sem nunca ter estudado no assunto, e achar que sabe tudo sobre aquele assunto. Isso é o que mais ocorre no dia de hoje, principalmente nas redes sociais. Nós temos especialistas para tudo, que não leram nada a respeito do assunto. E Allan Kardec já tinha alertado isso há séculos atrás. Se a gente quer tratar de um assunto, a gente tem que estudá-lo bem, compreender bem esse assunto, para depois a gente fazer as nossas avaliações, as nossas pontuações sobre esses assuntos. E é o que nós menos fazemos. Nós saímos girando a nossa metralhadora e julgando e condenando todo mundo, sem saber de nada, sem conhecer nada sobre o outro, sobre o próximo, sobre o que ele pensa. Quantos aqui ou na rede social estudou sobre o ateísmo? Pouquíssimos. Porque já tem um pré-julgamento, já tem um preconceito. São tudo filho do demo, né? Vamos dizer assim, que muitos dizem. São tudo pessoas condenadas, porque eles estão apartados de Deus. Muitos pensam assim. Isso é um pensamento muito simplório, muito simples. Mas se a gente quer realmente conhecer a realidade, a gente tem que se aprofundar nos conhecimentos. A gente tem que saber mais sobre as coisas. Conhecer mais o nosso próximo, o nosso irmão. Se realmente é aquilo que ele pensa. Pois é assim que as pessoas que não conhecem o Espiritismo fazem isso conosco. Julgam a gente sem nunca ter conhecido o Espiritismo. Eu já fui divulgar o Espiritismo com mensagenzinha simplesinha. Foi assim que a Rosa chegou aqui no Centro Espírita André Luiz, há mais de 10 anos. Eu distribuindo lá o folheto Conheço o Espiritismo, nas portas das casas aqui. Conheço o Espiritismo. Aí ela viu essa daí e veio para cá, para o André Luiz. E até hoje está aqui no André Luiz, a Rosa. E tinha outros trabalhadores que também já saíram daqui e foram para outros lugares. Então uma vez eu fui, entreguei. Aí eu vi na casa da pessoa lá o livro dos espíritos, né? Aí ela começou a criticar o espírito. Isso é coisa do demônio, isso daí é uma seita, não sei o que e tudo mais. Aí eu olhei o livro, tu já leu aquele livro ali? Aí não, nunca li aquele livro. Mas aí tu tá falando de uma coisa que tu nunca leu, não sabe nem o que é, e ainda fica julgando e condenando. Isso não é uma boa atitude para se fazer, né? Corretamente nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, se você não conhece, é melhor você ficar calado. Eu não falei isso para ela, né? Porque senão seria muito rude, muito agressivo. Mas eu estou falando aqui para todo mundo. Se a gente não conhece sobre algo, é melhor a gente omitir a nossa opinião. Não falar. Eu vou estudar sobre o caso e depois eu omito a minha opinião. Porque eu ainda não estudei, não sei ainda sobre isso.
Pois é, para fazer essa palestra eu estudei. Eu li vários livros sobre o ateísmo. O primeiro livro vai ser mostrado aqui. E eu vou indicar os outros livros que eu li e estudei para falar com um pouco de propriedade sobre o assunto. A primeira coisa que a gente deve compreender é que não existe só um ateísmo, só um ateu. Ele é diverso, assim como as religiões são diversas. Não tem várias religiões? Não tem, existe aí? Várias religiões, as centenas, às vezes milhares. As mais famosas são muitas, e cada uma dessas tem as suas subdivisões. Assim também é no mundo do ateísmo e do agnosticismo, que nós vamos aprender mais adiante. Nós vamos aprender sobre agnosticismo e gnosticismo. Tem aquelas pessoas gnósticas e tem os agnósticos. Tem os agnósticos teístas e tem os agnósticos ateístas. É o que nós vemos aqui nessa simples imagem. Ali no canto esquerdo superior, nós temos o agnóstico ateísta. Ele fala da seguinte maneira: eu não acredito que algum Deus exista, mas não estou reivindicando isso. Posso estar errado. É o agnóstico ateísta, né? Ele admite que pode estar errado, ele está aberto ao debate, né? Do outro lado aqui nós temos o agnóstico ateísta. Eu não acredito que algum Deus exista. Eu sei que eles não existem. Isso é tolice. Esse daqui tem certeza. Tem certeza que Deus não existe. É o gnóstico teísta. O gnóstico é aquele que tem certeza de algo. No canto esquerdo inferior, nós temos o agnóstico teísta. Eu acredito que há um Deus, mas não estou seguro. Pode ser uma fábula. Ele acredita em Deus, mas não tem a certeza absoluta. Os agnósticos é isso, estão abertos. Não tem aquela certeza se existe ou não Deus. E do outro lado aqui nós temos o gnóstico teísta. Eu acredito que há um Deus. E eu sei que Deus existe. Isso é claro. Tem um gnóstico teísta, aquele que sabe que Deus existe. Isso não tem dúvida nenhuma para ele. Eu acredito em Deus e eu sei que Ele existe. É o gnóstico teísta. É a maioria das pessoas aqui. A maioria são assim, religiosas, gnósticos teístas. E ainda existe um outro termo, deísta. Diferença entre teísta e deísta. Há uma diferença. O teísta é aquele que acredita nos deuses das religiões. O deísta acredita em Deus, mas é um Deus totalmente diferente das religiões. Exemplo, Albert Einstein. Exemplo também é o Baruch Spinoza, filósofo, que diz que Deus é a natureza. Ele acredita em Deus, mas é um Deus completamente diferente do descrito pelas religiões. Então ele é um deísta. Mas por ele omitir uma opinião de que um Deus é totalmente diferente das pintadas pelas religiões, muitas religiões denominam Baruch Spinoza e Albert Einstein de quê? De ateu. E a gente vai ver que tipo de ateu ele é. Eles são esses dois. E aqui a gente já viu, tem os gnósticos, que têm certeza que Deus existe, ou que têm certeza que ele não existe. E tem os agnósticos, que estão abertos. Eu não tenho certeza se Deus existe ou não existe. Então essa é a diferença de gnóstico e agnóstico. E dentro dos ateus, existem vários tipos de ateus. Vários tipos. Tem um livro muito interessante, que é do escritor John Gray, em que ele diz que há 7 tipos de ateísmo. É o que nós vamos ver nesse próximo slide. Esses são os 7 tipos de ateísmos. Eu vou colocar nas nossas redes sociais os nossos slides aí para todo mundo poder ler melhor, enxergar melhor esses slides. E um dos problemas que a gente estava resolvendo, um dos espíritos que a gente estava tirando é esse negócio aqui, que está difícil de a gente colocar ali em cima. Tanto que está meio torto ali, ó. A gente fez o esforço, a gente não conseguiu tirar esse espírito todo por todo, não. Ele ainda ficou bagunçando ali.
Então a gente vai mostrar aqui os 7 tipos de ateísmo. Nós vemos lá o novo ateísmo. Ali o novo ateísmo são aqueles que estão criticando de maneira veemente as religiões. Hoje, atualmente. E eles fazem o quê? Eles chamam para o debate. Da mesma forma como esse amigo do Bezerra de Menezes chamou. Ele chama as outras pessoas, os outros religiosos, para o debate. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem no YouTube, vai haver esses debates sobre a existência de Deus. Aí de um lado tem esses ateus, esses novos ateus, do outro tem um religioso. E eles ficam debatendo sobre a existência de Deus. Nós, da doutrina espírita, nós vamos para esse tipo de debate? Não. Nós não vamos para esse tipo de debate. Se me chamar para fazer esse debate, eu não vou. E não aconselho nenhum espírito ir. Porque nós queremos é que haja, não debate, mas diálogo. Diálogo interreligioso. Nós não buscamos o confronto com os nossos irmãos. Nós buscamos a união com os nossos irmãos. Por isso a gente não vai fazer nenhum tipo desse debate. Aí eu quero te desafiar para, meu irmão, ele vai pensar que eu vou me esquentar e vou querer debater com ele. Não, eu não vou. Eu vou querer me unir a ele na causa do bem, na causa maior. Então, o espírita não vai para debate, mas vai para diálogo interreligioso. E é o que nós promovemos todos os anos. No nosso encontro espírita da região tocantina, nós promovemos todos os anos diálogo interreligioso. E nesse ano nós vamos tentar chamar o nosso irmão ateu para participar desse diálogo interreligioso, porque ele também deve participar, mesmo que ele não seja religioso, mas ele, mesmo assim ele tem uma crença, que é a crença no ateísmo ou no agnosticismo. E nós vamos chamar ele para esse diálogo, para nós termos uma união com todas as pessoas e termos essa tolerância religiosa para com todos. Então é isso que ocorre muito. Eles odeiam, vamos dizer assim, as religiões e combatem as religiões. Mas na verdade eles estão querendo combater o fundamentalismo religioso que existe em muitas religiões. Infelizmente, tem muito fundamentalismo religioso. Muitas religiões, esses fundamentalistas religiosos, eles deixam de lado a razão. Eles deixam de lado o próximo e passam a pregar a discriminação contra outras pessoas, a perseguição contra outras pessoas. É a figura dos homens-bombas, vocês veem aí, né? Homem-bomba é o ponto extremo desse fundamentalismo religioso. Ele odeia aqueles que não pensam igual a ele e passa a guerrear, a fazer a guerra santa. São fundamentalistas religiosos. Então eles estavam querendo, esses ateus, contrapor-se a esse fundamentalismo religioso, mas acabam colocando nesse barco todo e qualquer religioso, pensando que todo e qualquer religioso é um fundamentalista religioso. Mas não é isso que ocorre. Todos os religiosos não são a cara dos seus radicais, dos seus extremistas. Nós temos que ver isso. Nós temos que perceber isso. Muitas pessoas julgam a doutrina por um ponto negativo e passam a generalizar pensando que toda aquela doutrina é igual àquela pessoa radical, extremista. Mas não é isso que ocorre. Por isso que a gente vê o preconceito islamofóbico, preconceito antissemita, preconceito com várias outras religiões. É porque generalizam um comportamento como se fosse de toda a religião. O mesmo nós sofremos, espíritas. O mesmo nós sofremos. Nós sofremos essa discriminação. Muitas pessoas, por exemplo, vê o caso aí de uma fraude mediúnica, aí pensa, todos os médiuns espíritas são fraudadores. Todos ali são um bando de pilantra. Mas isso é um erro. Isso é um preconceito, um pré-julgamento. A gente tem que aprofundar as nossas análises para a gente ter um debate mais profundo sobre essas situações. Não ir pelo ouvir falar. Eu ouvi falar isso, então todos aquele pessoal que representa essa religião são desse jeito. Isso é um pensamento superficial, muito simplista, que não enriquece o debate religioso entre nós. E faz dividir todas as religiões e todas as pessoas. Então todo aquele que prega a divisão é um falso profeta. É um falso profeta.
Essa é uma das características dos falsos profetas. Eles pregam a divisão. Eles incentivam a divisão entre as pessoas. Ah, nós somos do bem, nós somos bons, nós somos homens de Deus, e o resto é tudo não presta. Esse daí é um falso profeta. Esse daí não quer realmente representar Deus. Deus é amor, Deus é união, Deus é fraternidade. O verdadeiro profeta sempre prega a palavra de bem, sempre prega a união, a concórdia, a paz entre as pessoas, nunca a desunião. Então, o novo ateísmo é isso, é focado no debate, em guerrear contra as religiões. Tem o ateísmo, o humanismo secular. O humanismo secular é um aspecto até positivo do ateísmo. Surgiu com o iluminismo. O iluminismo lutou contra o quê? Contra o absolutismo, que estava o clero e a nobreza no poder. E eles comandavam todo o reinado. E todos os plebeus se sujeitavam a todo tipo de miséria. E não poderiam fazer nada, porque todo o poder ao rei. Era assim o absolutismo. E quem estava lá junto com o rei? A igreja, o clero. Estava lá junto com o rei no tempo do absolutismo. E o iluminismo foi contra essa exploração, foi contra esse movimento absolutista. Tanto contra esses reis que não queriam saber nada do povo, só luxar, só para os seus interesses, como também o clero que perseguia todas as pessoas que eram contra a religião oficial. E o iluminismo foi contra todo esse absolutismo. E surgiu nesse iluminismo o humanismo. Já que essas pessoas que representam Deus matam e perseguem os seus irmãos, nós vamos procurar um outro meio de amar o próximo. Nós não vamos procurar Deus, porque esse Deus aí não está bem representado por esse clero. Vamos procurar centrar todas as nossas forças, as nossas ideias no homem, no amor ao próximo, ao homem. Aí surgiu o humanismo. E dentro do humanismo tinha pessoas que eram ateias e pessoas também que eram deístas, não teístas, porque eles também renegavam esse Deus das igrejas que perseguiam e matavam as pessoas na fogueira. Eles não queriam saber desse Deus. Ele queria saber de um Deus que amava o próximo e não que matava os outros. Então o Deus dele, desses humanistas seculares, era um Deus deísta, não das igrejas, não da religião, mas um Deus realmente que ama o próximo. Então tinha humanistas ateus e humanistas também teístas, ou deístas, melhor falando. Aí tem um ateísmo cientificista, que é aquele que acredita na ciência, que a ciência vai resolver todos os problemas. A ciência tomou o lugar da religião. A ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. Então eu não preciso de Deus, porque a religião ou a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade e não preciso de Deus. É o ateísmo científico. Nós temos também o ateísmo nihilista. Esse daqui que é representado por Friedrich Nietzsche, né, e também por outros grandes pensadores, como Schopenhauer, filósofo, e também outro filósofo existencialista, que é Albert Camus, e o outro que eu não recordo o nome. Mas só que os nihilistas, eles acreditam que a vida não tem sentido. Não tem sentido na vida. A vida é cada um por si e cada um vai ter que construir a sua história. Não existe essa história de um ser sobrenatural que está controlando a nossa vida e que por isso tem um propósito na nossa vida que é estabelecido por esse ser maior. Para o nihilista não existe sentido na vida, não existe esse ser superior e a vida não tem progresso, não tem propósito. A pessoa vai ter que se virar, a pessoa vai ter que arrumar o seu próprio propósito, ele vai ter que dançar nos 30 aqui e arrumar o seu jeito de vida, porque na vida não tem um propósito em si mesma. Esse é o ateísmo nihilista.
Esse niilismo aqui é que Allan Kardec combatia. Se você ler o Pentateuco Kardeciano, 5 obras de Allan Kardec, vocês vão ver que ele fala do materialismo. E é nesse sentido aqui que Allan Kardec estava falando. É no materialismo, um ateísmo que não atribui sentido para nada, para a vida. Que acaba com todo e qualquer sentido das nossas existências. Mas mesmo assim, se a gente for aprofundar o nosso conhecimento, não existe só um tipo de niilismo. Existem vários tipos de niilismo também. Isso é para ver que o nosso pensamento e a vida é complexa. Ela não é preto no branco. Ela não é o bem contra o mal, desse pensamento maniqueísta. Nós somos o bem e aqueles que pensam diferente da gente são os maus. Então vamos combatê-los. Isso é um pensamento muito antigo, muito arcaico, que não cabe mais hoje. Hoje a vida é muito mais complexa. Hoje a vida é muito mais colorida, muito mais diversificada. E a gente tem que aceitar isso. Ela sempre foi assim. O problema é que antigamente a gente era mais ignorante. E hoje a gente tem mais conhecimento. Hoje a gente sabe e compreende mais a realidade à nossa volta. E sabemos que ela é muito diversificada. Cada um aqui tem um pensamento diferente. Nós não podemos uniformizar e dizer, todo mundo aqui pensa igual. Não, todo mundo aqui pensa diferente. Eu e o meu irmão gêmeo, por exemplo, nós somos bem parecidos. Não só no corpo. No corpo nós somos bem parecidos. Mas é só que no pensamento e nas nossas emoções nós também somos parecidos, mas diferentes. Mais diferentes. A grande diferença fundamental é que eu torço para o Flamengo e ele para o Vasco. Aí vocês já sabem o tamanho da diferença entre nós. Então existe muita diferença até entre os gêmeos. E gêmeos que se afinam muito. Porque, por exemplo, eu e meu irmão, nós somos almas gêmeas não só dessa existência, mas de outras existências. Quando a gente era criança, a gente fazia joguinho de telepatia. Ele está pensando nisso. E o outro, eu estou pensando o quê? Está pensando naquilo. A gente adivinhava o pensamento do um do outro. Tão grande era a afinidade da nossa. E continua até hoje essa afinidade. Essa afinidade é tão grande que muitas vezes a pessoa não sabe. E eu vou contar um segredo para vocês. Vocês que não são gêmeos, não sabem disso, né? Mas quando os gêmeos se dão muito bem, sabe qual é uma coisa que mais irrita os gêmeos? É a comparação. Rapaz, ficar comparando um gêmeo com outro, isso é o que eles menos gostam, né? Por isso, quando você estiver conversando com o gêmeo, nunca compare um gêmeo com outro. Eles não gostam disso, porque eles se gostam tanto um do outro, que qualquer comparação, diminuindo um e outro em relação ao outro, isso deixa muito triste eles. Então, comparação entre gêmeos, vocês já sabem, não façam comparação entre gêmeos. Desagrada muito os gêmeos. Porque um dos momentos mais felizes da minha vida foi nos momentos quando ele se deu bem, o meu irmão. Então o gêmeo, quando ele é bem unido, ele torce muito um pelo outro. Muito. Aí quando há essas comparações, esse daqui é mais isso, esse daqui é mais aquilo, deixa ele muito chateado. Né? Então a gente vê tão unido, mas mesmo assim nós somos diferentes. Assim é a vida. Ela é muito diversificada, ela é muito diferente. Então não podemos colocar a pessoa ou um grupo de pessoas no mesmo saco e achar que tudo é igual. A mesma coisa em relação a todas essas doutrinas. Existe muita diversificação de pensamentos dentro dela. No Espiritismo também é assim. Tem diversificação de linhas de pensamento dentro do Espiritismo. E é saudável que seja assim. Tem que ser assim. A unificação de pensamentos é prejudicial para o desenvolvimento, para o progresso de toda e qualquer doutrina ou ciência. Tem que haver a diversidade de pensamentos. Então, os nihilistas, e agora nós temos o ateísmo político, né, que são aqueles sistemas políticos que eram religiões terrestres e que usavam as religiões daqui para o seu governo, o seu projeto político. Foi assim com o fascismo. O fascismo, ele dizia mais ou menos um comportamento ambíguo. Ele dizia que acreditava em Deus, mas só para quê? Só para arrebanhar aqueles simpatizantes da religião e colocar no seu projeto de poder. Foi assim que o fascismo fez. É um ateísmo político.
utilizava a política para o seu poder. O comunismo, principalmente o russo, agiu de maneira diferente. Ele foi combater as religiões. Combateu em todas as religiões. Não queria que houvesse religião no seu estado, porque isso corrompia, era o ópio da sociedade, como dizia um dos principais filósofos do comunismo russo naquela época. Então esse é o ateísmo político, que tem o propósito de poder. E então a religião era utilizada ou então marginalizada. Nós temos também o ateísmo romântico, em que aqueles em que buscam um sentido para as suas existências na arte, na natureza, no belo. Então eles procuram essa comunhão com um ser ou uma divindade, não. Porque todo e qualquer ateísmo não acredita em deuses. Essa é a principal definição de ateísmo. Quem é ateu? Aquele que não acredita em Deus ou deuses. Aí é ateu. Então eles eram ateus porque eles não acreditavam em deuses, mas acreditavam num propósito maior da vida, que se completava em quê? Nas artes, na beleza, na natureza. Tem muitos filósofos que pensam assim, e eles são ateus, não acreditam nesse ser maior, mas acreditam num propósito na vida que é cumprido na arte, na natureza, nessa comunhão com a natureza e com as artes. E tem também o ateísmo místico. O ateísmo místico aqui é o que mais se aproxima do que vem a ser um ateísmo espiritualista. Muitos pensam, ateísmo é todo materialista. Não, não é tudo materialista. Tem ateus materialistas e tem ateus espiritualistas. Como se ele não acredita em um ser maior, em um Deus, mas ele acredita num propósito maior de vida. Ele acredita num ideal de vida. Ele acredita em comunhão com o cosmos, com a ordem universal. Então ele acredita em um propósito, então ele é espiritualista. Ele tem espiritualidade, ele cultiva uma espiritualidade. Não é materialista. O materialista é aquele que acredita que não há nenhum propósito na vida. A vida não tem um caminho a ser seguido. A pessoa se vira nessa vida. Então, o ateu materialista dá mais com o niilismo. E o espiritualista se dá mais com o ateísmo místico, que é aquele que acredita na comunhão com o universo, com o cosmos. Ele admite um mistério. Existe um mistério no universo e na vida. E eu vou procurar essa comunhão com essa imensidão que é essa vida, que é esse universo. Então ele é um ateu, não acredita em Deus, em entidades, mas acredita num propósito da vida. E o propósito é entrar em comunhão com essa ordem universal que não tem, na visão deles, um ser que governa esse universo. Então a gente vê a diversidade de pensamentos. Então essa pessoa, um ateu místico assim, a gente poderia considerar como um deísta. Acredita num Deus, num ser supremo, mas não igual às religiões, bem diferente das religiões. Então vocês veem aqui a diversidade de pensamento que existe. Diversidade que existe de pensamento. Então o que é que importa nessa diversidade de pensamentos? A gente pode pensar que tudo é igual, que tudo aí não presta, que todos os ateus são apartados de Deus e por isso não merecem nosso respeito, não estão em paz com a vida ou em comunhão com o próximo. Não, isso é uma visão reduzida da vida. Tem muitos ateus, eu conheço, eu tenho amigos ateus que são gente boníssima, são gente boas, que de bom relacionamento com a gente. E eu conheço muitas pessoas religiosas que são péssimas, péssimos exemplos, péssimas pessoas. A gente pode, se a gente abrir os nossos olhos para a vida, à nossa volta, a gente vai perceber isso. Então, crença é uma coisa, comportamento é outra. Nunca acredite que uma crença está intimamente ligada com um comportamento. Acredito em Deus é bom. Negativo. Não acredito em Deus é mal. Negativo. A vida não é tão simples assim. Não é preto no branco. A vida é diversificada. Tem pessoas que acreditam em Deus e são péssimas, são má,
cruéis. Tem pessoas que não acreditam em Deus e são boníssimas, são caridosas. Dá a sua vida pelo próximo. Crença é uma coisa, comportamento, de acordo com a ética, de acordo com os 10 mandamentos, com amar ao próximo, é outra coisa totalmente diferente. Então aqui tem as doutrinas boas. Quais são as doutrinas boas? O livro dos Espíritos nos diz como a gente pode distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Ah, é ateu, então não presta, é tudo ruim. Não. Vamos esmiuçar, vamos ver o que esse tipo de ateísmo prega. Ah, esse daqui acredita em Deus, é uma religião, é boa. Opa, vamos ver o que essa religião prega. Vamos ver o que ela produz. Quais são os seus frutos, para ver se é uma doutrina boa. E o livro dos Espíritos nos explica como a gente fazer essa separação entre o joio e o trigo. Por que indícios, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta dos espíritos superiores: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizerem. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, presta atenção, semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, incluindo aqueles que não acreditam no próprio Pai, eles também são filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Viram aí a resposta dos espíritos superiores? O que é a visão da doutrina espírita sobre o que é doutrina boa, não? É se ela forma pessoas de bem, pessoas caridosas, pessoas que se preocupam com o próximo. Não importa se ela é teísta, deísta ou ateísta, se é gnóstico ou agnóstica, importa se ela forma pessoas de bem, se ela incentiva a paz e a união entre seus irmãos, se ela incentiva realmente o amor ao próximo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Se uma religião prega o preconceito ou a discriminação, seja contra qualquer um de seus filhos, de seus irmãos, essa doutrina é má, essa doutrina é hipócrita, é falsa, não segue Deus. Segue um líder religioso, mas não Deus. Deus quer que o amor impere entre todos os seus irmãos, independente de raça, independente de condição social, independente de opção e orientação sexual, independente de religião e de crença, todos são filhos de Deus. E toda doutrina que prega a divisão entre os seus filhos de Deus não é uma boa doutrina, é uma péssima doutrina. Agora, aquela que prega a união entre todos, que ama realmente o próximo e todos, independente de qualquer diferença, essa sim é uma doutrina boa. E isso é o Espiritismo. O Espiritismo não prega nenhuma divisão, nem entre os teístas e os ateístas. Por isso que eu estou fazendo essa palestra, para que todos compreendam e amem e respeitem os nossos irmãos ateus, porque eles são dignos de nosso respeito também. Dignos de nosso respeito. Segundo mandamento, como a gente pode resumir tudo isso? Qual é a essência da doutrina espírita, que deve ser a essência de todos nós aqui, independente de sua crença ou não? É o seguinte, a gente deve pensar o seguinte: qual é o maior mandamento? Vocês se lembram do maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é isso? Então, primeiro é amar a Deus, né? Vocês acham que todos os religiosos amam realmente a Deus? Acham que realmente amam a Deus? Perseguindo os seus irmãos? Discriminando os seus irmãos? Discriminando o próximo? Não, tem muito religioso aí que não ama a Deus, não. Ama a Deus da boca para fora, mas prega o preconceito, prega a discriminação, prega a perseguição às outras pessoas. Ama o Deus da boca para fora. Porque para a gente amar a Deus verdadeiramente, a gente tem que amar o próximo.
Não há como amar a Deus sem amar o próximo. Foi por isso que Jesus disse: o primeiro mandamento é amar a Deus, mas tem um segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como si mesmo. Vocês veem Deus, vocês enxergam Deus, vocês tocam Deus. Não? A gente vê, enxerga Deus e toca Deus no próximo. No próximo. Foi por isso que Jesus disse: o segundo mandamento é amar o próximo, que é semelhante ao primeiro. Porque quando a gente ama Deus, a gente ama o próximo. A gente toca Deus, a gente sente Deus no amor ao próximo. No amor ao próximo. Então é inseparável o amor ao próximo. Então, se um ateu não acredita em Deus, mas ele ama o próximo, ele está fazendo muito mais do que muitos religiosos. Muito mais. Vamos a alguns exemplos. Tem muitos líderes religiosos que são multimilionários. Multimilionários. Fica viajando de avião, mas na hora de ajudar o próximo não ajuda. Não ajuda não. Difícil ajudar. Agora tem um ateu famoso, que é o Bill Gates. Vocês conhecem, a maioria aqui conhece o Bill Gates. Ele coloca bilhões de dólares na sua fundação, Bill e Melinda Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, para criar vacinas para quem? Para os mais pobres lá na África. Mais pobre na África. Ele está dedicando a sua vida a essa fundação. Essa fundação trabalha em saúde para os mais pobres lá na África e educação para os mais pobres na África e em qualquer lugar do mundo. E é um ateu. Ele está investindo bilhões para que a nossa natureza sobreviva a esse aquecimento global. Sobreviva à poluição. Ele está gastando bilhões para ter um planeta melhor para todos nós. Não é só para ele, não. E não é só para quem é ateu, não. É para todo mundo. Então é um ateu que faz muito pelo próximo. Muito pela humanidade. E tem muitos religiosos que são ricos, milionários, não fazem nada pelo próximo. Nada. Só querem ganhar mais e mais dinheiro. Essa é uma crítica e fica para reflexão para todos nós. Crença é uma coisa, comportamento é outra. Crença é uma coisa, comportamento é outra. Você vai ver pelos frutos da árvore. Não é só pela capa da árvore, pelo aspecto exterior da árvore, não. Ou pela espécie da árvore. Essa árvore aqui é religiosa, então ela é boa. Negativo. Tem que ver os frutos dessa árvore. São bons frutos ou maus frutos. Crença é uma coisa, comportamento, atitude, ética é outra, totalmente diferente. Por isso, se a pessoa não acredita em Deus, vamos ver se ele cumpre esse segundo mandamento, que é igual ou semelhante ao primeiro. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então esse é o único critério que nós devemos analisar os nossos irmãos. Não é sua crença, é se ele pratica a caridade, se ele faz o bem ao próximo. Esse é o único critério que nós devemos enxergar. Nunca a sua religião ou a falta dessa religião, mas se ele é uma pessoa que é útil para a sociedade, útil para os seus irmãos, se faz o bem para a humanidade, aí esse sim é um verdadeiro homem de Deus. Muito bem, nós já o pessoal ali atrás desesperado, porque já deu a hora ali, todo mundo já está cambaleando ali, dizendo que acabou, eu falo demais, mas é assim mesmo, língua de palestrante é língua solta, tem que colocar o cabeça nele. Então, muito bem, eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Alguém quiser fazer uma observação, uma pergunta sobre o tema de hoje, ou qualquer outro tema
do Espiritismo, nós estamos abertos a perguntas e respostas. Sim. O ateu que eu vejo nas redes sociais, eles reclamam muito que Deus é masoquista, esse Deus que a gente inventou é masoquista, que ele tem prazer no sofrimento. Aí fica sempre se queixando do sofrimento, né? Aí esses dias eu vi na rede social alguém dizendo, porque você não conhece o Espiritismo. Aí ele falou assim, aquele que foi criado pelo racista, Allan Kardec, racista. Aí eu falei assim, olha, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, entendeu? Muito bem, esse daí é um tipo de ateu. Não são todos assim. Não são todos assim. Esse é semelhante àquele que eu iniciei a palestra de hoje, né? Que desafiou o Bezerra de Menezes a um debate. Né? Então ele quer a divisão, ele quer a desunião, né? Ele quer enfrentar, quer mostrar que é superior ao outro. Então é o orgulho ainda que motiva muito essa pessoa. Ele é ateu. Mas só que existe outros ateus. Eu vou dar exemplo de bons ateus. Ateus humanistas. Ateus que procuram a união entre as pessoas. Procuram o bem da humanidade. 3 brasileiros que vocês podem seguir na internet. Um é o Leandro Carnal, né? Historiador, lá de Campinas, se eu não estiver enganado. Podem seguir ele. Ele é um ateu. Ele é homoafetivo. Mas ele é um humanista. Ele prega o amor ao próximo. Ele prega a união um para com os outros. Ele é contra qualquer discriminação. Ele não desafia os religiosos. Ele respeita os religiosos. Ele respeita a crença dos outros. É uma pessoa boníssima para você e seguir ele. Mesmo ele sendo ateu, você tem só o que ganhar seguindo com o Leandro Carnal. Outro é Drauzio Varela, médico, né, humanista, é ateu, mas ele prega o respeito às outras religiões e o respeito ao próximo. Outro ateu brasileiro, que ele se considera um agnóstico, é o Marcelo Gleiser, que ele é um físico, professor lá nos Estados Unidos. Inclusive ele ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio sobre espiritualidade. Olha só, um ateu ganhando um prêmio sobre espiritualidade. Por quê? Porque ele é um ateu místico. Ele acredita em um propósito, em um sentido para a vida, e que a gente pode buscar esse ideal maior. Por isso que ele foi premiado numa categoria que se chama categoria de espiritualidade. Deveria ser um religioso, mas não. Foi um ateu que foi premiado. Por quê? Porque ele é um ateu humanista. Ele acredita no propósito da vida. Ele acredita que esse propósito é amar o próximo, é querer o bem da humanidade. Então é outro ateu que vocês podem seguir. Ele não vai sair ofendendo os religiosos, as religiões, não. Ele pode criticar os fanáticos religiosos, né? Que realmente merece como toda crítica. Porque os fanáticos só querem a divisão, a desunião entre todas as pessoas e entre os religiosos. São os falsos profetas. Os bons profetas sempre pregam a união, a concórdia e a paz entre todas as pessoas. Então são 3 ateus brasileiros que vocês podem seguir, que eles não vão sair ofendendo e criticando toda e qualquer religião, não. Oi, rapidinho. É o seguinte, enquanto eu assisti o filme Nosso Lar, eu percebi que o André Luiz se caracterizava como um ateu, né? Isso, nesse caso, seria um gnóstico, ateísta, científico, não é isso? E eu também percebi que durante esse período em que ele passou no umbral, ele não conseguia fazer, pelo menos não foi repassado no filme, eu não cheguei a ler o livro, o processo de transição entre o umbral e o plano físico, né? A Terra, o planeta Terra. Quando eu assisti Os Mensageiros, eu já percebi uma coisa bem distinta.
que os espíritos que estavam no umbral, eles conseguiam fazer esse trâmite. E aí eu percebi que eles já tinham contato com espiritualidade, inclusive, né, participavam de centro espírita. E a pergunta é, seria o ateísmo, né, ou nesse caso o próprio suicídio, uma barreira para impedir que o indivíduo que está no umbral consiga ter acesso ao plano físico? Acesso ao plano físico? Sim, em muitas ocasiões, no suicídio, a pessoa está totalmente desequilibrada. A gente fala uma perturbação espírita, ele está em uma perturbação espiritual. Muitos desses pensam que estão encarnados, né? E fica desorientado lá no umbral e não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para onde vai. Então eles não conseguem acessar. Outros conseguem acessar instintivamente, mesmo que não tenham consciência. Outros não conseguem ir para certas partes do umbral e fica perambulando pelas ruas. Como fala popularmente, são as almas penadas, né? Que ficam aí. Desencarnam, pensam que ainda estão encarnados, mas não foram para nenhum lugar específico no umbral, uma região. Continuaram por aqui. Porque o umbral começa daqui e vai para outras projeções astrais, outras linhas de projeção, né? André Luiz foi para o umbral. Ele não estava aqui no planeta Terra. Ele estava numa dimensão espiritual, né? Então o caso dele já foi um pouco diferente. Outros desencarnam e ainda continuam por aqui, andando, e vão para sua casa, voltam para lá para casa, tentam entrar, tentam voltar a conviver, né? A conviver como se tivesse ainda encarnado. Então, esse pós-morte, desencarne, é muito variado. Tem alguns que vão direto para o umbral e ficam lá em zonas purgatoriais, como a gente fala. Tem outros que continuam aqui. Tem alguns que estavam lá no plano espiritual e conseguiram descer. Ele instintivamente conseguiu descer. Queria tanto ir para casa que ele conseguiu, de alguma maneira, volitar instintivamente até a sua casa e vai para lá. Então, é muitas situações que a gente pode enxergar. Nas obras de André Luiz mostra essas várias situações. Quando tu lê as outras obras, tu vai ver esses tipos de situações diferentes. Né? Lê o Nosso Lar e Os Mensageiros, né? Ainda tem mais 11 obras ainda para ler, e tem várias e várias situações que André Luiz nos retrata sobre o pós-desencarne, né? Então muitas situações muito complexas a situação. Alguém mais? Boa noite. Essa questão dos debates religiosos trazem, assim, questões que nos acaloram, né? Mas é importante que a gente estude, né? E que a gente possa ter essa visão. Então, assim, o que a gente percebe hoje é que está crescendo, eu acredito, o número de ateus, até por causa dos líderes religiosos, né? Muitos que estão à frente das religiões. E a gente vê que são totalmente mercenários, né? Eles não conseguem ver o ser humano, né? Mas a questão do ter e não do ser. Dentro das próprias igrejas, a gente vê muito essas divisões, assim, por questões financeiras mesmo, né? Então, assim, é importante a gente colocar em evidência na casa espírita, porque é a doutrina que eu me identifico e que eu acredito hoje, né? Fui muitos anos católica, me batizei, crismei, fiz todos aqueles dogmas, mas a gente sempre fica cheio de indagações, né? Tem perguntas que não conseguem ser respondidas. E a gente é um ser humano que está sempre em busca, né? Em busca de algo. E a gente vai procurar, né, essas respostas. E já tem uns 10 anos que eu frequento a casa espírita e a gente vai respondendo algumas perguntas e algumas lacunas que ficam em abertas, né? Então, assim, eu acredito que o espiritismo realmente essa fé raciocinada, que a gente consegue ver o ser humano e não a questão do ter, mas do ser, a pessoa em si, né? E não faz essa distinção, né? Então, assim, realmente é uma doutrina esclarecedora e que nos ajuda muito a compreender essas questões que estão acontecendo no mundo hoje. Isso mesmo. Esse fenômeno de crescimento de ateus e não religiosos é chamado de secularização. Está havendo um aumento muito grande desses adeptos, vamos dizer, dessas pessoas que não têm religião ou são ateias,
E esse é um movimento chamado de secularização do mundo. E realmente está crescendo muito, né, por vários fatores. E esses fatores estão ligados realmente à religião. A religião está hoje, em muitas delas, religiões, está apartada da razão e da ciência. Muitas religiões, infelizmente, negam a ciência. E isso é um desligamento com a realidade. Então acredita em coisas fabulosas, mas não acredita em coisas que estão na sua cara, com as evidências científicas, mostrando para ela o que é a realidade. Então estão apartadas da realidade. Aí por isso que muitas pessoas deixam a religião, porque a religião está irracional em muitos aspectos. Se apartaram da razão e da ciência. Isso é um perigo, isso é um grande erro. Então aí muitas pessoas que são racionais, que estudam, que procuram questionar, eles vão ver isso daí, ó, isso daqui tá pregando coisas absurdas. E eu não vou acreditar numa coisa dessa. Aí tem a questão financeira também. Questão financeira, essa questão de cobrar, de pedir muito dinheiro e tal, essas coisas de profissionalização da religião, também é um erro que promove essa secularização, né? E esses são os dois aspectos que aumentam a secularização. Boa noite a todos, eu sou novato no Espiritismo e eu tenho dúvida. Como que o Espiritismo repara, ele olha o ateu? Nós temos uma medida, né? Hoje lá em cima, quando vamos chegar, o que fizemos de bom por aqui, até mesmo o suicida também passa pela aprovação. E como o Espiritismo vê hoje o ateu lá de cima? Como ele vai recebido lá no plano espiritual, né? É isso mesmo. Tem vários relatos de como ocorre esse despertar do ateu lá no plano espiritual. E o fator que mais vai ser determinante para a sua boa situação ou lá no plano espiritual vai ser a sua atitude. Se ele fez o bem ou não, a sua caridade, né? Então isso é o mais importante. Agora, realmente, a falta de conhecimento sobre a vida após a morte realmente pode atrapalhar o seu despertar lá, né? Então ele pode achar que realmente não morreu, isso é o que mais ocorre, porque ele não acredita numa vida após a morte. Então ele desencarna e vê o seu perispírito, ele pensa, não morri não. Só tive uma síncope, um desmaio, só tive um ataque cardíaco, mas estou bem, estou recuperado. Mas já está lá do outro lado. Ele está vendo aqui o corpo espiritual dele, o perispírito, mas já está lá do outro lado. E isso é uma perturbação, quer dizer, ele não tem consciência do seu estado atual. E isso é prejudicado pela essa não visão de espiritualidade, essa não visão de que existe uma vida após a morte, né? Então tem até aqueles religiosos, por exemplo, que acreditam que quando desencarnar, morrer, vão dormir. Não existe esses aí que acreditam nisso? Que vão dormir? E o que acontece com ele lá no plano espiritual? Dormindo mesmo. Vão ficar dormindo por um bom tempo, porque eles acreditam nisso. Então tem a crença vai determinar a sua percepção da realidade. Mas o seu bom estado ou ruim estado vai depender do seu comportamento, da sua atitude. Se ele for ateu, a percepção dele vai ser prejudicada, porque ele não acredita na vida após a morte. Mas ele vai ter assistência se ele fez o bem, se ele fez a caridade, se ele ajudou o próximo, ele vai ter assistência do plano espiritual, né? Se ele não fez o bem, se ele for uma péssima pessoa e mesmo assim ateu, a perturbação dele vai ser grande e ele não vai ter nenhum apoio, nenhuma ajuda, porque ele não ajudou o próximo, né? Então o que mais determina é a caridade. Sempre em primeiro lugar o amor ao próximo. E o pessoal já está me expulsando aqui, né? Tem a última pergunta, Ramsés, só para encerrar o debate. Boa noite. Boa noite. Se eu não me engano, tem uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre a existência de Deus, né? E ele recebe a resposta de que a gente, quando encarna, carrega com si o sentimento da existência de Deus.
Então podemos afirmar que os irmãos ateus, eles também têm esse sentimento, só que não querem assumir que eles sentem que Deus existe mesmo. Isso mesmo. A gente vê nessa questão do Livro dos Espíritos que há os povos que não são civilizados, que são aculturados ainda, não tiveram contato com a cultura, com as outras culturas, mesmo assim, o povo aborígene, tribos indígenas, isoladas da sociedade, mesmo assim, eles acreditam em Deus. Então isso prova que é algo inato, realmente. É algo inato. Mas é só que quando a pessoa vai estudar, entra na cabeça dele muitos sistemas, muitos conhecimentos. E isso pode realmente obscurecer esse sentimento inato e fazer com que ele não acredite em Deus. Entende? Pode ser que intimamente realmente ele acredita, mas racionalmente